Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é a execução para a entrega de coisa. Primeiramente, é importante saber o que, pelo CPC, são 5 as espécies de execução. Execução para a entrega de coisa, disciplinada pelos artigos 803 a 813. Execução das obrigações de fazer e de não fazer, disciplinada pelos artigos 814 a 823. Execução por quantia certa, disciplinada pelos artigos 824 a 909, execução contra a fazenda pública, disciplinada pelo artigo 910, e a execução de alimentos, disciplinada pelos artigos 911 a 913. Nesta aula, trataremos da execução para a entrega de coisa. O CPC trata da execução para a entrega de coisa, dividindo o tema em 2 aspectos: a execução da entrega de coisa certa e a execução da entrega de coisa incerta. A coisa certa é a individualizada, determinada, no momento da propositura da execução. É o que se dá quando se pede, por exemplo, que o executado entregue 600 sacas de café arábica, tipo exportação, produzida em determinada região. Já a coisa incerta é a que não está determinada, mas é determinável pelo gênero e pela quantidade. É o caso, por exemplo, do pedido para que o executado entregue 600 sacas de café, sem que se diga o tipo ou a procedência dos grãos. Não se pode confundir incerteza com fungibilidade. A coisa fungível é o bem móvel que pode ser trocado por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. A coisa incerta é aquela que se constitui como determinável, mas a escolha é determinante. O procedimento da execução para a entrega de coisa certa e o procedimento para a entrega de coisa incerta se distinguem basicamente quanto à sua fase inicial. Na fase inicial da execução para a entrega de coisa certa, fundada em título extrajudicial, a norma prevê um prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, que é de 15 dias úteis após a citação. Havendo litisconsórcio passivo, o prazo é contado individualmente a partir da citação de cada litisconsorte. No seu despacho inicial, deve o juiz fixar de plano honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico e a medida coercitiva. Se o devedor, no prazo fixado, entregar a coisa, será lavrado o termo ou auto de entrega, conforme o caso, e considerada satisfeita a obrigação, com a redução pela metade da verba honorária inicialmente fixada. Nos casos em que a obrigação é de entrega de coisa incerta, a individualização da coisa cabe ao executado, salvo quando houver no título em que a obrigação foi constituída disposição em contrário. Havendo disposição em contrário, é conferida ao credor a escolha e a coisa deverá ser individualizada na petição inicial, caso em que a execução seguirá o prosseguimento da execução para a entrega de coisa certa. Se o exequente não individualizar a coisa na petição inicial, sua omissão pode ser interpretada como uma renúncia. É imprescindível que o juiz, antes de passar ao devedor a oportunidade de individualizar a coisa, advirta o credor quanto às consequências da sua omissão. Caso a omissão somente seja percebida após a resposta do executado, cabe ao juiz analisar o contexto para aferir se houve ou não renúncia ao direito de escolha. Em se tratando de execução para a entrega de coisa incerta e cabendo a escolha da coisa ao devedor, que é a regra, ele será citado para exercer a sua escolha por meio do incidente de individualização da coisa e para entregá-la. O CPC não fixa um prazo para que seja feita a individualização e a entrega da coisa, mas é possível aplicar aqui o prazo de 15 dias de que fala o artigo 806. Se o executado individualizar a coisa e entregá-la, o exequente pode rejeitá-la, impugnando a escolha em 15 dias. Abre-se então um incidente para análise da questão relativa à individualização da coisa, cabendo ao juiz decidi-lo de plano, se possível, ou abrir a instrução probatória, inclusive com a possibilidade de realização de perícia. Não havendo impugnação da coisa individualizada pelo exequente, será lavrado o termo ou o auto de entrega conforme o caso, extinguindo-se a execução, salvo se tiver de prosseguir para o pagamento de frutos
ou ressarcimento de prejuízos. Se o executado foi citado, mas não entregou a coisa, seja porque permaneceu inerte, seja porque optou por apresentar defesa, tem início então a segunda fase do procedimento da execução para a entrega de coisa. Trata-se de fase comum nas execuções de obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, a execução forçada. O executado pode defender-se por meio dos embargos à execução. O artigo 809 estabelece ainda as hipóteses em que se admite a conversão da obrigação de entregar a coisa em prestação pecuniária de forma voluntária ou compulsória, quando independe da vontade do exequente. E é com esse destaque que encerramos aqui a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, você poderá encontrar um material didático relativo a este tema que trata os tópicos apresentados com maiores detalhes. O seu sucesso é resultado dos seus sonhos e esforços. Mantenha o foco, até a nossa próxima aula e bons estudos!